E aí, galera sensacional, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de hoje. Hoje é uma aula muito importante porque a gente vai falar sobre quando eu utilizo um hífen e quando eu não utilizo um hífen. Aqui no método do português sensacional, eu gosto muito de enfatizar o seguinte aspecto. Presta atenção aqui que eu vou explicar detalhadamente para você. Quanto mais simples você entender uma regra, mais ela fica na sua cabeça. Por isso, eu quero iniciar a explicação para você dizendo o seguinte: os opostos se atraem, os iguais se repelem, os opostos se atraem, os iguais se repelem. O que é que isso significa dizer, Rodrigo? Eu vou utilizar o hífen quando eu tiver letras iguais, porque os iguais se repelem. Se as letras forem diferentes, aí eu vou ter que unir essas palavras aí. Em sua essência é isso. Sabendo disso, aí eu vou aprofundando detalhadamente o passo a passo com vocês aqui. Vamos lá! Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, essa ideia dos opostos se atraem e os iguais se repelem não vale para substantivos compostos. Não vale para substantivos compostos, certo? Presta bem atenção ao que eu vou explicar agora. Olha só, se concentra aqui comigo. Quando eu tenho aqui, por um exemplo, matéria-prima, matéria é um substantivo, prima aqui é um adjetivo, vem da palavra primeira. Então, matéria-prima é um substantivo composto. Todas as vezes quando eu unir duas palavras compostas, elas vão ter naturalmente o hífen. Ótimo. Tem exceção, Rodrigo? Sim. Em nomes próprios de pessoas que são aí compostos, eu não preciso colocar o hífen, nem nomes de lugares. Então, está na moda hoje em dia colocar nomes compostos nos filhos. Então, não é mais João, não é mais Maria, é João Pedro, é Maria Clara, certo? Então, esses nomes compostos aí, eles são compostos, é um nome só. Então, o cara que se chama, por exemplo, João Pedro, ele não pode dizer como é seu nome, João. O nome dele não é João, o nome dele é João Pedro. Uma moça que se chama Maria Clara não pode dizer como é seu nome, Maria. Qual é o nome dela? Maria Clara. E não precisa de hífen. Mas em demais elementos, eu vou ter que colocar necessariamente um hífen. Então, suponho que eu queira colocar aqui, fazer um produto novo e eu coloque relógio, lápis. Aí, ó, eu tenho um lápis relógio. Claro que isso não existe, mas se eu tenho um lápis relógio, é com hífen ou sem hífen? Com hífen. Está claro isso? Qualquer palavra que eu vá unir vai ser com um hífen. Caneta, tinteiro, com hífen, certo? Será uma luz vermelha, com hífen, se isso representar uma palavra composta. Vamos para alguns exemplos, alguns outros exemplos. Arco-íris é a junção da palavra arco mais íris, com hífen. Decreto-lei, com hífen, porque são substantivos compostos. Ano-luz, substantivo composto. Guarda-chuva, substantivo composto. E assim sucessivamente. Segunda-feira, com hífen. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Tudo isso com hífen, porque são palavras aí compostas. Agora, olha só, se concentra aqui no que eu vou explicar para vocês. Se eu juntar palavras e essas palavras perderem o seu significado, o seu sentido normal, natural, o que é que vai acontecer? Elas perderão também o hífen. Vamos para um exemplo. Eu tenho a palavra para, do verbo parar, para, e eu tenho a palavra queda. Um paraquedas, ele não para literalmente a queda.
ele reduz a velocidade. Mas essa palavra perdeu o seu significado. Então ela perde também o seu hífen. Perfeito? Vamos lá. Vamos para alguns exemplos. Girassol. Um girassol não faz o sol girar. O que é que a flor faz e por que ela recebe esse nome? Porque ela acompanha o movimento do sol. Mas ela não gira, compreende? Ela faz alguns lentos movimentos acompanhando aí o movimento do sol. Ela perde o sentido original. Não significa necessariamente girar o sol. Não é como uma segunda-feira. A segunda-feira realmente é o segundo dia da semana, que é um dia de trabalho, é um dia de feira, é um dia de comércio, é um dia de mercado. Então, segunda-feira. Um guarda-chuva, ele realmente guarda da chuva, ele protege da chuva, por isso tem um hífen, ok? Então, girassol é um exemplo disso que perde. Madressilva perde. Ó, paraquedas foi o exemplo que eu coloquei, perde também. Paraquedista também perde, paraquedismo e assim sucessivamente. Perfeito? Você entende essa construção aí de perda do sentido original? Deixe-me dar alguns exemplos para que você possa entender mais claramente aqui. Se eu tiver, por um exemplo, a palavra passa e eu for juntar com a palavra tempo, eu posso pegar e ter a palavra o quê? Passa tempo, certo? Rodrigo, mas o passatempo não faz o tempo passar? Não. E por isso ele perde o hífen. Na verdade, o tempo continua passando no seu ritmo. Só que o passatempo faz com que você não perceba o tempo passar. Então ele acaba perdendo o hífen aí em virtude disso. Perfeito? Está claro para vocês aí esse exemplo? Então olha só, vamos lá. Se concentrem aqui ao que eu vou explicar. Palavras compostas em geral, elas sempre virão com um hífen. Amor mais perfeito. Amor perfeito. Com hífen. Tudo bem? Porque um amor perfeito mantém o seu significado original. Quando eu juntar duas palavras que percam o seu significado, elas perderão o hífen. Vamos para um exemplo, um outro exemplo. Se eu tenho a palavra água e eu junto com a palavra ardente. Então, se eu juntar água ardente, vai dar origem a aguardente. E se escreve sem o hífen, porque ela acaba perdendo o seu significado original. Na verdade, aguardente é o quê? Cachaça. Não é uma água que arde. Uma água que arde poderia ser uma água quente. Se você jogar, ela arde por estar quente. Mas percebe o que eu estou explicando para você? Ela perde o seu significado original. E assim, perde o seu hífen também. Num carro, nós temos o para-choque. O para-choque não para o choque. O choque acontece. Ele apenas reduz o choque. Então, mas o para-choque perde o seu significado original e, consequentemente, perde também o hífen. Perfeito? Estou sendo claro para vocês? Ok, gente? Bom, nessa mesma linha, alguns prefixos aí vão exigir o uso do hífen. Grão, grão, e aí, ó, derivados dele, Grã-Bretanha, Grão-Pará, vai ter essa construção aí. Perfeito? Vamos lá, vamos adiante aí para os próximos exemplos. Nomes de espécies botânicas e zoológicos também vão ter necessariamente o hífen. Então eu tenho bem-te-vi, é uma espécie botânica. É uma espécie botânica.
Perfeito? Vamos lá para aqui. Ó, vamos lá. Espécies botânicas, ó. Bem-te-vi, erva doce, andorinha do mar, capim-açu. Então lembra-se disso aqui, ó. Lembre-se disso. O que é que usa hífen? Grão e grão. E espécies botânicas e zoológicos, ó. Andorinha, capim-açu, erva doce. Palavras com advérbios mal, com L ou bem. Quando você, por exemplo, liga o computador, lá está escrito assim, ó, bem-vindo, é com hífen, por conta dessa regra daqui. Palavras com mal e com bem terão hífen. Eu estou com um mal-estar, com hífen. Olha, o bem-estar da sociedade, também com hífen. Mal-humorado, com hífen. Bem-humorado, com hífen. Por quê? O mal e o bem, quando identificarem prefixos, eles terão necessariamente aí o uso do... Eles terão aí necessariamente o uso do hífen. Ótimo, galera. Vamos lá adiante? Podemos ir? Você está anotando aí as regrinhas? Perfeito. Vamos lá. Agora, aquilo que eu expliquei, agora vai acabar se efetivando aqui, olha. Com hífen, segunda palavra com a mesma letra. Aqui, olha, os iguais, não se esquece. Os iguais se repelem. Os iguais se repelem. Ó, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Micro-organismo. Ó, termina com O, começa com O. Termina com O, começa com O. Termina com A, começa com A. Termina com A, começa com A. Termina com I, começa com I. Termina com E, começa com E. Termina com E, começa com E. Termina com A, começa com A. Termina com A, começa com A. Certo? Fiz essa brincadeira aqui para você entender. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Rodrigo, mas essa regra daqui é uma regra que vale para palavras aí compostas? Não. Só vale para palavras formadas por prefixos. Tudo isso daqui, ó, micro, contra, ante, sobre, extra, são prefixos. E todas elas começam com a letra, ó, terminam com a letra e começam com a próxima igual. Quando isso ocorrer, você terá aí claramente um hífen a ser utilizado. Ótimo, gente. Então, galera, sensacional. Olha só, a regra de agora, inclusive, é sobre a letra H. Lembra disso aqui que eu vou te dizer agora. Todas as vezes quando eu tiver o H, necessariamente eu tenho que colocar um hífen. Quando a palavra tiver unida a um prefixo e tiver o H, eu tenho que colocar o hífen. Super, homem, com hífen. E por que tem hífen? Por conta do H. Qualquer que seja construção com H, eu preciso colocar um hífen. Perfeito? Vamos lá para alguns exemplos claros aqui. Micro, história, contra, habitual, anti-higiênico, sobre, humano, extra-humano, extra-hospitalar. Um detalhe importante é que, infelizmente, existem algumas exceções indesejadas. Mas aí eu criei esse macete para você lembrar. Todas as vezes que eu tiver essas exceções indesejadas, referente ao uso do hífen com H, será com os prefixos in ou des. Por um exemplo, eu tenho a palavra hábil. Uma pessoa que tem muita habilidade é uma pessoa super hábil. Com hífen ou sem hífen? Rodrigo, com hífen. Por que com hífen? Por conta do H. Agora, uma pessoa que não tem habilidade nenhuma, eu vou colocar o prefixo in aqui somando. Como é que vai ficar?
inábil, inábil. Observe que perde o prefixo. A mesma construção é se eu tiver a palavra humano. E aí, se eu juntar o prefixo des mais humano, eu fico desumano, sem o hífen. É claro, se eu tivesse essa construção, e nessa construção daqui, eu tivesse, por um exemplo aí, super-humano com hífen, mas desumano sem o hífen. Sensacional, galera. Vamos adiante, então? Vamos lá. Outros exemplos, outras regras aqui para nós aprendermos. Ó, palavras que se escrevem sem o hífen. Infraestrutura. E por que essas palavras daqui se escrevem sem o hífen? Por que essas palavras daqui se escrevem sem o hífen? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui detalhadamente. Ó, infra termina em A, estrutura começa em E. Então, infraestrutura, juntos. Microbiologia, juntos, porque micro termina em O, biologia começa em B. Micronutrientes, micro termina em O, nutrientes começa em N. Anticoncepcional, anti termina em I, concepcional em C. Contra-cheque, contra termina em A, cheque começa em C. Contra-proposta, contra termina em A, proposta começa em P. Sobrenome, sobre termina em E, nome começa em N. E aí, ó, observe que vai seguindo essa construção aqui, ó. Ou seja, o que é que eu tenho aqui na regra? Eu tenho que os opostos se atraem. Eu tenho que os opostos se atraem. Perfeito? Então lembra, os iguais se repelem, os opostos se atraem. Ok? É muito importante que você entenda esse processo de formação das palavras na língua portuguesa. Perfeito? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desta aula daqui, ok? E aí, para você, eu tenho uma super surpresa. Agora, você vai fazer um teste. E esse teste vai dar a você a possibilidade de duas grandes vantagens aqui no curso. Em primeiro lugar, você ganhará um certificado de curso de atualização em língua portuguesa. Em segundo lugar, você abrirá uma chave com outras aulas. Essas próximas aulas versam sobre acentuação gráfica, sobre concordância, sobre pontuação. É um curso completo de gramática para que você possa aprender efetivamente mais aprofundado, de maneira mais aprofundada, essas regras daqui, ok? Foi uma honra ter vocês por esses dias aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre a língua portuguesa, galera. Um forte abraço e até a próxima aula aqui no Português Sensacional.